posso dizer é que acho que, de facto, o combate ao enriquecimento ilícito não se faz fundamentalmente por aqui. E, enfim, é uma ilusão pensar-se que é através de mecanismos, não estou a dizer que é isso que está no projeto, mas de alteração das regras do ónus da prova, ou que alguém que tem um determinado nível de rendimentos tenha de fazer a demonstração da origem desses rendimentos. Não, eu julgo que enquanto nós tivermos a justiça que temos e tivermos a investigação criminal que nós temos, nenhuma destas medidas chegará a parte alguma. E, pelo contrário, continuaremos a ter uma justiça, sobretudo uma justiça criminal, que rapidamente transformará qualquer destes mecanismos naquilo em que está hoje transformado, ou que estão hoje transformados, muitos dos instrumentos jurídicos já ao dispor para o combate, supostamente o combate designadamente à corrupção. Ou seja, em meras armas de arremesso, relativamente a adversários incómodos ou a pessoas que convém silenciar, sem nunca ir ao centro da questão. E a questão é esta, nós temos uma investigação criminal que é irresponsável em larga medida, enfim, isto é um tema muito amplo, mas é irresponsável, não responde perante ninguém pelos êxitos e pelos inêxitos, padece de alguns equívocos. Mas a lei facilita o processo de investigação e de acusação, ou a própria lei precisa de ser focada em onde? As leis podem sempre ser aperfeiçoadas. Eu julgo que as leis que hoje já existem permitiriam, se houvesse uma cultura de responsabilidade e de eficiência e de controle democrático dos cidadãos sobre a justiça, permitiria obter resultados nessa matéria. O problema é que ninguém controla, por exemplo, os timings do exercício da ação penal por parte do Ministério Público, e estas coisas têm de ser ditas. Não podem ser ditas aqui apenas em 2 ou 3 segundos. Teremos amanhã o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público aos gritos a dizer que está em causa a autonomia do Ministério Público, mas a verdade é esta, é que nós temos uma justiça penal no âmbito da qual se criou um verdadeiro Estado dentro do Estado, que é o Ministério Público, que acusa como entende, que arquiva como entende, que está sujeito a prazos que sistematicamente não são cumpridos para o exercício da ação penal, e, portanto, que nem as vítimas, nem os queixosos têm possibilidade de controlar, porque o sacro-santo segredo de justiça só serve para uma coisa, é para, em momentos vitais, escorregarem fugas desse segredo de justiça para a comunicação social e se fazerem assassinatos cívicos na praça pública, muitas vezes com base numa lógica de que se vence nos holofotes o que não se consegue vencer no terreno. Estou completamente contra isso. Vamos continuar com o Garcia Pereira, porque escolheu para tema de conversa o entendimento pós-eleitoral entre o PS e o PSD. Nunca. Não, eu julgo que é evidente, mais até do lado do PS do que do PSD, que se está tudo a preparar para um entendimento entre esses dois partidos, com vista à continuação da aplicação da política de bloco central que o PS aplicou ao longo destes quase 4 anos. Acha que estas palavras de Manuel Ferreira Leite não vêm por acaso? São... Não vêm por acaso, e por outro lado a atitude que o PS assume perante isso. Mas o que é que não vem por acaso? A afirmação de que está confortável com uma aliança com o PS ou o desmentido dessa afirmação? Não, a primeira afirmação, como é evidente, e por outro lado a própria posição que o PS assume em relação a isso, e aliás a atitude que o Governo assume neste momento é de quem já percebeu que não vai ter, e felizmente não vai ter, a maioria absoluta dos votos, provavelmente nem a maioria vai ter, e que prepara, enfim, não podendo ter a maioria, com quem é que se vai atender a seguir às eleições, obviamente com o PSD, para aplicar exatamente este programa, que é um programa de direita, um programa do grande capital, um programa de defesa dos interesses das grandes empresas, dos grandes bancos, da asfixia das pequenas e médias empresas, um programa de inutilização sucessiva dos direitos dos cidadãos, do direito à saúde, do direito à educação, do direito à justiça, e é esse programa, a continuação desse programa, que está aqui em curso. Isso mostra como foi um erro ter dado o voto, designadamente por parte dos trabalhadores, terem dado o voto a um partido que promete uma coisa e depois não cumpre, que diz uma coisa e depois faz exatamente o contrário, como fez, por exemplo, com o abaixamento dos impostos, como fez, por exemplo, com as leis do trabalho, como fez, por exemplo, com o referendo ao Tratado da União Europeia, que foi um erro ter dado esse voto e que será um erro voltar a dar o voto a um partido que se comporta desta forma. A declaração final de Garcia Pereira envolve justamente os tribunais de trabalho. Sim, envolve, porque escolhi a situação absolutamente calamitosa em que se encontram os tribunais de trabalho, em particular o Tribunal de Trabalho de Lisboa. É preciso dizer com toda a clareza que depois de outras medidas, como seja um regime de acesso ao direito, a chamado apoio judiciário, e um regime de custas que já tornavam
absolutamente proibitivo para o cidadão comum, máximo é o trabalhador por conta de outrem, o acesso à justiça para defender os seus direitos. O Governo tem vindo a tomar um conjunto de medidas, de que é um exemplo paradigmático no principal Tribunal de Trabalho do país, o de Lisboa. O Governo extinguiu a terceira secção dos 5 juízos do Tribunal de Trabalho e criou um estado de coisas em que neste momento um trabalhador que intenta uma ação para defender um direito, por exemplo, de salários em atraso ou de um despedimento ilegal, verá pelo menos 3 anos até ter o julgamento da sua causa. Fazer com que alguém que está à espera de uma decisão para ver reconhecido um direito leva 3 anos a reconhecer esse direito é a mesma coisa que não reconhecer esse direito. E, portanto, isto demonstra bem, também este ponto, demonstra bem o que é o PS no Governo e que, como alguns disseram, muito poucos na altura, a vitória do PS nas últimas eleições não foi a vitória da esquerda, mas sim a vitória da direita.